Eleições Regionais 2023. Entrevista. No ciclo de entrevistas aos cabeças de lista às eleições regionais de 24 de setembro, hoje temos Miguel Albuquerque, líder da coligação Somos Madeira e presidente do governo em exercício de funções. Bom dia, Miguel Albuquerque. Bom dia. O que é que vai fazer se no dia 24 de setembro não tiver pelo menos 24 deputados necessários para uma maioria absoluta? Tenho que me meter. Se não tiver maioria, não consigo governar. Acha que a Madeira é ingovernável em maioria relativa? Acho. E não tem hipótese nenhuma de conseguir uma maioria por entendimento com outras forças políticas? Nós não temos muito no atual quadro partidário, na vez tínhamos muitas hipóteses de forjar maiorias estáveis e que sejam consentâneas com aquilo que eu tenho, que é o projeto para a Madeira. Porque nós não podemos ter a veleidade de fazer uma gestão da coisa pública em função dos equilíbrios de poder apenas, porque isso leva a maus resultados. Aliás, teve o exemplo do governo de António Costa na primeira legislatura, que foi um desastre. Portanto, o seu apelo é uma espécie de teoria nós ou caos, ou seja, o apelo não ao é voto nós ou útil. caos. Nós apresentamos um projeto claro e transparente e objetivo para o eleitorado. As pessoas ou nos dão esse apoio ou não nos dão esse apoio. Se nós não tivermos o apoio, não temos condições para governar, é óbvio. Portanto, a sua ideia é que mesmo um partido como a Iniciativa Liberal não poderia entender-se com o PSD e com o CDS? Eu penso que no atual quadro, e atendendo ao que eles têm dito, seria muito difícil. Embora o PSD nunca tenha dito que não fazia um acordo com a Iniciativa Liberal. Sim, mas a Iniciativa Liberal, neste momento, na Madeira, está descaracterizada. Ainda hoje vi o candidato dizer que ia aplicar impostos a toda a gente. Nós, neste momento, o que queremos é continuar a diminuição da carga fiscal, como temos feito aqui na Madeira. Portanto, para si não lhe interessa nenhum tipo de apoio parlamentar, ou seja, ou tem uma maioria... Não interessa. Ou você tem um quadro parlamentar que permita governar com estabilidade, com confiança, com credibilidade e aplicar um programa há 4 anos. Ou seja, a previsibilidade é algo que é essencial em política e, sobretudo, é essencial na governação. Quando você está a falar nos agentes económicos, os agentes sociais, os criadores de riqueza, os criadores de empregabilidade, têm que saber com o que é que podem contar em 4 anos. Portanto, nós não podemos ter um governo aos zigue-zagues. Tem uma definição e uma política estruturada, com princípio, meio e fim. E, durante o quadro e o tempo de legislatura, essas políticas vão ser aplicadas. As famílias, os cidadãos, os agentes económicos, os empresários têm que saber com o que é que contam. Mas há 2 formas de fazer isso, através de uma coligação, como é a atual maioria, ou através de um acordo de incidência parlamentar. Os acordos de incidência parlamentar, como você sabe, são muito frágeis e estão sujeitos depois a constrangimentos e a chantagens que descaracterizam quase sempre o programa eleitoral e aquilo que pretendemos para o futuro. E o que eu lhe estou a dizer é o seguinte: se nós não tivermos maioria, temos muito poucas possibilidades de o fazer. Porquê? Porque nós apresentamos um programa muito objetivo, muito claro para os madeirenses. Aliás, parte da política que está em execução agora e cujos resultados estão à vista de todos: crescimento económico, emprego mais baixo dos últimos 16 anos, diminuição da dívida pública, diminuição dos impostos. Portanto, nós temos estabilidade na educação, estabilidade na saúde. Portanto, tudo isso está consubstanciado num programa objetivo. Se nós fazermos alguma inversão das políticas na prática daquelas que estão a ser seguidas, nós temos depois instabilidade social, regressão económica, aumento da carga fiscal, e nós não pretendemos isso. Eu não quero governar nesse quadro. Eu não assumo responsabilidades se não tiver a certeza das políticas que estou a aplicar. Eu só posso ser responsável pelas políticas que eu acredito. As políticas que eu não acredito, eu não posso aplicá-las, porque eu não vou estar aqui a fazer uma gestão do poder pelo poder. O Chega é um sério adversário à obtenção de uma maioria absoluta? Não, o Chega é um partido, neste momento, os madeirenses têm que ser esclarecidos sobre isso. Nós não estamos em nenhuma brincadeira. E o Chega, pelas suas próprias características de partido nacionalista, é um partido eminentemente centralista. Aliás, o partido irmão do Chega em Espanha, que é o Vox, fez agora a campanha eleitoral em Espanha a dizer que um dos grandes objetivos programáticos do Vox era a extinção das autonomias espanholas. Portanto, toda essa loucura está consubstanciada no programa e o próprio Abascal fartou-se dizer isso. O Partido da Frente Nacional em França é uma das propostas à restrição, por exemplo, das autonomias na Córsega. Portanto, nós não vamos fazer coligações
nem vamos os madeirenses votar num partido que não é autonomista e que não defende a autonomia. Mas sendo certo, ou quase certo pelas sondagens, que o Chega vai eleger deputados, o PSD vai ter que crescer eleitoralmente ao centro para poder... Eu acho que a nossa ideia é que o Chega não entre no eleitorado, e pensa, não vai entrar nem no eleitorado do PSD nem do CDS. Vai buscar um eleitorado de quem? Descontentes? Possivelmente, não sei, não faço ideia. O seu objetivo, diz que defende, vai concorrer para um terceiro mandato, mas defende que haja uma limitação de mandatos a 3 mandatos para o cargo que Eu ocupa. acho que, já que estamos... Eu acho que hoje em dia o tempo político é muito acelerado. E o exercício da política são tempos mais curtos, até pela pressão mediática e a pressão que existe hoje de motorização e da imagem, etc. Mas não deve ser o eleitorado a decidir isso? Sim, também isso é verdade. Eu digo, e acho que deve ficar consubstanciado, quando o Estatuto da Madeira for revisto e aprovado, se for esse o objetivo, é estabelecer uma limitação de 3 mandatos para a presidência do Governo. Neste momento isso não existe. Não Será existe. o seu terceiro, se vencer o terceiro e último mandato, ou não lhe posso dizer está neste vinculado? momento. Neste momento não lhe posso dizer, por 2 razões. Em primeiro lugar, porque acho que ser o terceiro e o último depende muito da conjuntura, como é que este mandato eventualmente pode correr, e depende de outra circunstância, que é termos muito cuidado quando se faz essas declarações para não criar instabilidade dentro dos partidos da maioria, sobretudo no meu. Mas sendo coerente com esse princípio da limitação de mandatos, não se deverá eternizar no lugar. Sim, a minha ideia não é me eternizar no lugar. Agora também acho que a questão não pode ser decidida em abstrato. A questão tem que ser decidida na altura em função da realidade. Se vencer com maioria absoluta e assumir, portanto, funções governativas, cumpre o mandato até ao fim e aconteça o que A minha acontecer. ideia é cumprir o mandato até ao fim. Eu nunca fiz como aquele senhor que esteve na Câmara do Funchal, disse que ia mandar cumprir o mandato, um mês depois diz uma coisa e depois diz outra. Portanto, isso tira uma grande credibilidade à política. A minha ideia é cumprir o mandato, como sempre fiz na minha vida. Fala-se muito em si para outros voos, para voos nacionais, eleições europeias, para outras responsabilidades. Isso não lhe seduz? Nunca digo que não poderei um dia assumir responsabilidades a nível nacional. Mas neste momento o que está no horizonte é cumprir um mandato como Presidente do Governo. É esse o grande objetivo que tenho do ponto de vista político. Se a coligação tiver uma maioria expressiva de mais de 24 deputados em que não sejam precisos os eleitos diretamente do CDS, José Manuel Rodrigues deve manter-se Presidente do Parlamento? Isso é uma questão que, já disse, depende neste momento de termos uma maioria no Parlamento. E depois não vale a pena estarmos a falar nem em lugares no Governo, nem em lugares no Parlamento, nem em lugares em sítio nenhum, porque o grande objetivo é, neste momento, termos a maioria e fazer tudo o possível para ter essa maioria, convencer o eleitorado que tem que votar ou deve votar nesta maioria para prosseguirmos este caminho de prosperidade e desenvolvimento para a Madeira. E, nesse sentido, acho que é despreciando e, sobretudo, inútil e, de certo modo, também de mau gosto estar a discutir os lugares antes da eleição. Mas gostou do José Manuel Rodrigues Presidente do Parlamento? Eu acho que ele fez um bom mandato, como o Trancoada Gomes fez um bom mandato. E em relação à escolha de José Luís Nunes, qual foi o seu objetivo quando o O convidou? meu objetivo é ter uma figura que é reconhecida do ponto de vista social, uma figura afetiva, que diz muito pelo seu trabalho profissional, que diz muito a uma sucessão a várias gerações de famílias madeirenses, e ter um bom nome, sobretudo no Funchal, para representar a coligação como candidato a deputado. Também seria um bom Presidente do Parlamento? Isso é uma questão que eu não vou falar agora, depende depois do resultado eleitoral. Onde é que estão as pessoas do CDS nesta campanha? Desculpa? Onde é que estão as pessoas do CDS nesta campanha? Só se vê social-democratas? Não, ainda todos os elementos do CDS têm acompanhado as ações de campanha. Mas Ainda nas agora a declarações Câmara públicas só falam social-democratas. Sim, mas isso agora... Mas ainda estamos em período pré-eleitoral. Vamos fazer os comícios, vamos fazer as rondas e vai ver que o CDS vai estar presente, como sempre esteve presente também no Governo. Também Portanto, não há... as duas máquinas estão aliadas e a trabalhar. Sim, as coisas estão a correr bem. Nós fazemos sempre uma campanha em crescendo, nunca fazemos campanhas, como você sabe, ao contrário, e estamos a fazer. As pessoas estão mobilizadas, há um conjunto de reuniões e de acertos que estamos a fazer. Temos agora mais 3 semanas, portanto,
os partidos estão mobilizados e estamos a trabalhar. Já sei que não me responde sobre pessoas, mas deixe-me perguntar-lhe sobre estrutura. Espera-se vencer, manter a estrutura do governo ou há alguma área que precise ser salientada? Depende do resultado. O governo depende do resultado. A estrutura? A estrutura, se bem que basicamente a estrutura, as alterações que eu fiz na estrutura teve a ver, e acho que fiz bem, foi fundamentalmente o Porto Santo ficar com o secretário das Finanças. Tínhamos um conjunto de investimentos muito importantes que estão em execução, designadamente o novo Unidade de Saúde no Porto Santo, que é um investimento de 9 milhões de euros, que já está em execução. Passou para as finanças e depois a Direção Regional das Comunidades ficar na presidência e está ligada à presidência, e acho que foi uma boa decisão. Mas não há nenhuma secretaria, nenhuma área que deva ser elevada à dignidade de secretaria, na sua perspectiva? Depende dos resultados. Eu acho que neste momento nós criamos uma direção regional que é inovadora na Europa e inovadora a nível nacional, que tem um papel muito importante como direção regional, que é a da longevidade e do investimento, porque é hoje um dos desafios fundamentais da nossa sociedade e das sociedades europeias e ocidentais. E acho que foi um passo muito importante no sentido de dar um sinal de estarmos atentos a um dos bons problemas que temos, que é a circunstância das pessoas aqui na região terem uma esperança de média de vida cada vez mais elevada. E pode ser uma secretaria? Não, isso não é isso que eu estou a dizer. Estou a dizer as mudanças orgânicas que são feitas em função dos desafios que temos pela frente. É evidente que à medida que esses desafios vão se colocando, nós vamos adaptando o governo a essas necessidades. Mantém que não deverá haver vice-presidência? Sim, isso não tem, neste momento não está no horizonte essa questão. O departamento que fica com a coordenação política, que vai mudar em função da composição do governo, ou seja, neste momento é o secretário de Educação que tem a coordenação política. Isso pode mudar, não é? Pode mudar em função das pessoas. Mas, normalmente tem a coordenação política porque tem a ligação também ao Parlamento. Como sabe, os assuntos parlamentares neste momento estão com o Dr. Jorge Carvalho. As coisas têm corrido bem, um homem com grande experiência, e neste momento é aquilo que está em vigor até o último dia de exercício do governo. O governo está desgastado? Tem membros mais desgastados do que outros? Acho que não, acho que o governo está com muito boa dinâmica. Os resultados da governação são positivos em todos os sectores e neste momento acho que o governo está muito pouco desgastado. O que é que tem para dizer de novo aos madeirenses ao fim de 8 anos, para este mandato? O que eu tenho para dizer é olharem para a realidade. Todos os sectores da economia em crescimento acelerado, atingimos recordes, vamos atingir o recorde. Já tínhamos conseguido em 2022 um produto interno bruto de 5,6 mil milhões de euros, vamos atingir os 6 mil milhões de euros. Portanto é mais do mesmo, no bom sentido? Não é mais do mesmo. Não, mas vamos olhar olhar para os números. Temos neste momento a maior obra do país em execução, que é o novo Hospital Central e Universitário da Madeira. Temos o desemprego mais reduzido desde há 16 anos, o RSI mais reduzido, portanto o desemprego baixa em 8 anos 59%. Estamos neste momento com uma redução da dívida pública inferior à média europeia, 88%, 96% a média europeia da União Europeia. Estamos neste momento também com sectores que eram aqueles que tinham pouco valor acrescentado, sobretudo na área do sector primário, com crescimentos exponenciais, desde os produtos a batata. E alguma área nova que queira lançar como desafio, como esperança para os madeirenses? Temos que fazer um reforço fundamental da diversificação económica, ou seja, continuar a apostar nas empresas tecnológicas, são essas que criam e fixam os jovens e criam desemprego. Temos estabilidade nos sectores fundamentais da saúde, na educação. Temos que continuar a dar uma educação do melhor aos nossos jovens. Vai ser um esforço complementar que vamos fazer agora com a introdução também da IA no sector das escolas básicas, nas 26 salas do futuro, com formação dos professores. Temos um desafio importantíssimo que é concretizarmos a habitação a preços acessíveis para os jovens casais e classe média. Portanto, é um esforço que estamos a fazer em todas as áreas, em todos os concelhos da região. E temos, obviamente, também que pensar que, neste momento, uma das circunstâncias importantíssimas para a região era termos um quadro de revisão da Lei das Finanças Regionais que permitisse ter um sistema fiscal próprio, mais atrativo para a fixação de investimento estrangeiro e também alargar os poderes constitucionais
no quadro da revisão constitucional, porque há sectores decisivos para o futuro onde a região tem que ter uma cogestão efetiva desse espaço. Estou a falar, por exemplo, da plataforma continental ou do mar continental ou do mar territorial, onde a região tem responsabilidades e, segundo o centralista e anacrónico Tribunal Constitucional, conforme houve essa decisão para os Açores, não deve ter a capacidade de cogestão. Portanto, nada disto faz sentido. É preciso nós termos uma revisão da lei da Constituição para as autonomias serem respeitadas, porque o Tribunal Constitucional não respeita as autonomias. Veja o que se passou agora na lei desta lei da droga. Isto é uma catástrofe, é uma decisão completamente estúpida, vai trazer problemas para os agentes de saúde pública, vai trazer problemas graves para os agentes da justiça, vai trazer problemas graves para toda a gente, em nome de um capricho ideológico. Veja o que se passou agora, quando se aplica às regiões autónomas um acréscimo do imposto sobre o alojamento local, que é tão importante para tantas famílias em termos de complemento de rendimento, vão-se aplicar mais 15% na região sobre o imposto de 23%, 24%, que já é também é uma questão ideológica. Também por capricho ideológico, não tem nenhum sentido. Veja a limitação que é imposta por esta lei absurda que foi votada e bem politicamente pelo Presidente da República, quando se impõe aos proprietários de arrendamento das suas casas um limite de 2% na atualização inferior à inflação. Portanto, as pessoas vão para as suas casas a arrendar para perder dinheiro. Tudo isto é aquelas complexos escredizantes que está a levar o país para ficar atrás da Dr. Miguel Albuquerque, muito obrigado por ter vindo a esta entrevista à Antena 1. Bom dia. A entrevista com o cabeça de lista da coligação Somos Madeira, Miguel Albuquerque. Eleições Regionais 2023. Entrevista.